Olá a todos, aqui quem fala é o professor Nivaldo Trindade. Bem-vindos à série Revolução Russa. Prepare aí o seu caderno e vai anotando e elaborando o seu mapa mental, tá? O objetivo da nossa aula é compreender o governo dos czares, tá? Para isso é preciso identificar os principais acontecimentos históricos para posteriormente relacioná-los ao contexto geral da época, tá? Então, bora começar? Vamos lá. Para entender a Revolução Russa, é essencial compreender o regime czarista, que governou a Rússia aí no início do século XX. Na verdade, um pouco antes, né? O último czar aí foi o Nicolau II, tá? Nicolau II e sua esposa Alexandra, que detinham o poder absoluto. A gente está vendo aí a imagem do Nicolau II e da czarina Alexandra. Eles governavam com mão de ferro sobre o império vasto e diversificado da Rússia. Lembrando que esse país era um país absolutista, ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos do czar. Em relação às outras potências capitalistas da época, a Rússia estava relativamente atrasada, porque ela era um país, né, uma vez que era um país aí, extremamente agrário. E a maioria, né, a maioria da população era camponesa e trabalhava, atuava aí num regime de servidão, ou seja, eles eram presos à terra. Além disso, a Rússia czarista era uma sociedade profundamente hierarquizada, com uma divisão social marcante. A nobreza e a classe alta desfrutavam de imensos privilégios, enquanto a maioria da população, trabalhadores industriais e camponeses, sofriam com a pobreza e as condições precárias. Os camponeses compunham 85% da população, não tinham acesso à educação e 90% da população, então 90% da população nem era alfabetizada. Viviam à mercê de surtos de doença e da miséria. O século XX ele trouxe uma influência industrial, aliás, ele trouxe um crescimento industrial, impulsionado principalmente pelo capital estrangeiro e pelo petróleo. O fluxo industrial provocou um crescimento desordenado da cidade e também da população. A situação a situação se agravou cada vez mais, se tornando injusta. Por exemplo, nas fábricas a gente tinha jornadas que poderiam durar até 14, 16 horas, né? E os salários eram muito baixos. Alto risco de acidentes, mulheres e crianças também compunham a mão de obra nas indústrias, no entanto, elas poderiam até sofrerem castigos físicos e abusos, além dos seus salários serem muito mais baixos que dos homens. Do outro lado da moeda, a nobreza e a igreja e os grandes proprietários de terra, eles ostentavam uma vida luxuosa, de muito glamour. A família real, inclusive, era representada como santos, com auréolas sobre suas cabeças. Podemos reparar aí nessa imagem que a discrepância entre a família real czarista, né, ressaltando que a palavra czar vem do latim, César, que é o escolhido por Deus, que era sinônimo de imperador ali na Rússia, e as imagens de camponeses e crianças na Rússia czarista. Essa desigualdade social e política e as políticas repressivas do governo levaram a uma insatisfação popular e intelectuais, sindicalistas, ativistas políticos passaram a mobilizar buscando mudanças na sociedade russa. As ideologias anarquistas e comunistas, elas ganharam muito espaço nesse contexto. Bom, isso aí é assunto para um próximo episódio, tá? Então, eu vou deixar aqui essa atividade de fixação para que você possa responder essas duas questões e na próxima aula nós vamos retomar, ok? No próximo episódio, então,
veremos que a insatisfação popular gerou intensas manifestações e protestos contra o regime czarista, que marcou aí um despertar, um sentimento revolucionário na população e nos trabalhadores da Rússia. Então não percam. Muito obrigado e um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Bye bye.